Eu conheci o Paulo Henrique Amorim em Contagem. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer esse trabalho de militância política misturada com jornalismo, como eu faço hoje. Naquela época eu tinha um sonho de ser jornalista e eu fui num evento que o Paulo Henrique Amorim estava fazendo uma palestra. E eu observei uma coisa muito interessante no Paulo Henrique Amorim, que era a força e a alegria que ele estava transmitindo naquela palestra, não por causa das informações que ele estava passando, mas por causa de uma conquista que ele não estava naquele momento simplesmente comunicando uma conquista, ele estava entregando uma conquista para o povo brasileiro. Essa palestra, coincidentemente, era sobre o pré-sal. O Paulo Henrique Amorim foi, e olha, pasme, ele foi para Minas fazer uma palestra no evento da Federação das Indústrias de Minas Gerais, uma instituição irmã da Federação das Indústrias de São Paulo, responsável pelo golpe, e o Paulo Henrique Amorim falou para mim em entrevista uma frase que eu nunca vou esquecer. Não é possível trazer o pré-sal para Minas, mas é possível levar Minas para o pré-sal. Ele estava se referindo, obviamente, à quantidade de oportunidades de empregos, a quantidade de crescimento econômico que estava conectada a o fato do Brasil ter encontrado o pré-sal. E olha, esse Paulo Henrique Amorim, que sempre foi um grande jornalista, sempre foi um grande apresentador, mas sempre também foi um grande nacionalista, ele lutou a vida inteira e desafiou os próprios interesses para continuar lutando pelo povo, exatamente por isso. Não é possível levar o Brasil, não é possível levar o pré-sal para o Brasil todo, mas é possível levar o Brasil para o pré-sal, gerar empregos, criar oportunidade de educação, oportunidade de estudo. E eu fiquei pasmo com uma coisa, Aquiles, que olha, esse Paulo Henrique Amorim, que durante muito tempo ele teve a oportunidade de simplesmente abandonar as pessoas que poderiam ser beneficiadas pelo pré-sal e simplesmente ficar do lado da emissora, ele poderia ter abandonado a militância como um militante progressista nacionalista e poderia ter abraçado as causas da Record, poderia ter ficado do lado dos interesses dos empresários e poderia estar hoje milionário sem ter nenhum problema de coração, claro, mas não, ele... Olha, o Paulo Henrique Amorim abriu mão de estar com os mais poderosos para lutar pelo Brasil, para lutar pelos mais humildes. E a morte chega a todos. A gente não pode, obviamente, contestar a vontade de Deus, a gente não pode contestar o momento da morte, mas uma coisa a gente pode contestar: a reação desse povo podre que acompanha o Bolsonaro, esse povo podre que acompanha o Sérgio Moro e esse povo podre, fanático, que agora veio fazer uma chuva de críticas ao Paulo Henrique Amorim e muitos comemorando a morte dele. E eu penso, ali estava um cara que teve toda a oportunidade de se vender, ali estava um cara que teve um último aviso de ser removido do Domingo Espetacular, e isso mostra, obviamente, que durante todo o tempo ele estava lutando contra o poder financeiro, a favor de uma causa que ele acredita, a favor de um povo que, no final das contas, tem uma parte podre com câncer, que comemora a sua morte, por ele ter não lutado pelos próprios interesses, mas lutado pelos interesses de uma nação soberana, de uma nação grande. Hoje eu digo que o Paulo Henrique Amorim não perdeu absolutamente nada. O Paulo Henrique Amorim foi descansar num lugar muito bom. Quem perdeu, Aquiles, é o brasileiro, porque hoje nós temos duas mensagens da morte do Paulo Henrique Amorim. A primeira delas, ela é muito direta para o jornalista. Não esquenta demais, não. Não sofre muito, não. Sabe por quê? Porque você está sofrendo por um povo que parte dele vai comemorar a sua morte. E a outra mensagem que eu consigo ver, vinda dessa morte do Paulo Henrique Amorim, dessa reação das pessoas comemorando a morte dele, é que realmente, Aquiles, é duvidável se esse povo brasileiro, e eu falo duvidável para não falar duvidoso, eu falo duvidável mesmo, se esse povo brasileiro merece o empenho de uma pessoa como Paulo Henrique Amorim, e se esse povo realmente não está recebendo agora, nesse momento, através do governo Bolsonaro, através das interferências, através da aniquilação da nossa indústria e através da redução do Brasil a uma mísera colônia ou um condado dos Estados Unidos, se esse povo não está recebendo o que realmente merece, sabe, Aquiles? Porque, olha, eu vou falar uma frase que eu falei logo após o evento da eleição do Bolsonaro, por causa de argumentos evangélicos,
E eu não tenho medo de falar essa frase porque é exatamente o que eu penso. O brasileiro limpou o botão com a Bíblia, no momento em que ele justificou-se na Bíblia para votar no Bolsonaro, tentando dizer que alguma coisa na Bíblia apontava para o Bolsonaro. O Bolsonaro, assim como os seus seguidores, assim como os seus comparsas, todos distantes, quilômetros ou anos-luz do Evangelho, pregam só doutrinações anticristo e conseguem, em nome de Jesus, votos na sociedade. É uma coisa completamente incompatível. E hoje nós chegamos a um ponto tão grande de fanatismo religioso que nós temos pessoas de instituições religiosas comemorando a morte de um jornalista que tentou durante todo esse tempo explicar uma coisa bem simples para a população. Você está sendo enganado. É um desabafo.